Olá, hoje nós vamos conversar com Michel German, historiador, professor da UFRJ. Tudo bem, Michel? Tudo bom? Prazer estar aqui com você, Denise. Prazer em te receber também. Michel, recentemente você postou na sua rede social que a partir daquele momento você não chamaria mais o presidente da República pelo nome, e sim de nazista ou fascista. Eu queria saber, assim, o que que você, quando você chama alguém de nazista, o que que você está falando sobre essa pessoa? Eu não disse bem isso, eu escrevi num domingo à tarde, no Twitter, que a partir de então não chamaria mais bolsonaristas, né, seguidores do Bolsonaro, Ok. de bolsonaristas, chamaria de nazistas ou fascistas. Eu acho que em algum momento, assim, eu não estou me referindo aos eleitores do Bolsonaro, não estou me referindo àqueles que votaram no Bolsonaro por conta de motivações absolutamente específicas, estou me referindo aos seguidores do Bolsonaro, né? Seguidores pungentes, né? Eu acho que é importante, numa perspectiva pedagógica, Denise, entender que o bolsonarismo não é nada. O bolsonarismo é um vácuo de política, né? Que por trás do bolsonarismo há perspectivas graves, perigosas. A gente está vendo algumas consequências aqui. Uma delas é a morte de, sei lá, 400 mil pessoas por decisões ideológicas, não é? Outra delas é o discurso do ódio. Outras delas é um discurso bastante vinculado a minorias específicas que pode produzir também reações violentas e lamentáveis. A minha intenção naquele momento, pensando no Felipe Melo, jogador do Palmeiras, que fez um símbolo de arminha na hora do hino contra o São Paulo, foi dizer, olha, preciso entender que esses caras não são mais somente eleitores do Bolsonaro, carregam a responsabilidade de atos fascistas e nazistas. Mas em relação ao nazismo, quando você fala que alguém é nazista, o que você quer dizer exatamente com isso? Você está falando que essa pessoa, qual é o perfil dessa pessoa? Veja bem, eu primeiro faço uma diferença fundamental entre a questão do nazismo e o Holocausto, não é? Eu quero deixar isso claro aqui. Quando eu me refiro a nazismo, eu estou me referindo àquelas condições políticas e ideológicas que levaram à ascensão da extrema-direita no poder. Eu estou me referindo a nazismo e fascismo, porque eu sou da escola que acha que há vários fascismos na Europa, um deles, especificamente na Alemanha, é o nazismo, não é o fascismo alemão que é o nazismo. As perspectivas de extrema-direita, de ultraconservadorismo, de reação à modernidade, de combate às minorias, isso tudo produziu uma possibilidade de vínculo desses grupos com o poder. E no poder, eventualmente, alguns, e de maneira muito clara, outros, causaram assassinatos em massa, genocídios, etc, etc, etc. É sobre isso que eu estou falando. Eu acho assim, é um erro tentar encontrar coerência ideológica no nazismo. A ideia de que o nazismo tem coerência ideológica, tem profundidade, tem vínculos, é um equívoco. O nazismo é produzido a partir de uma noção muito forte, muito pungente de sentimento moral, né? A ideia de que o outro é meu inimigo, a ideia de que eu só existo como que sou por conta do outro, então tem que destruir o outro, destruir o outro, destruir o outro, uma guerra constante. A noção de ressentimento contra as minorias que, na minha avaliação, conseguem coisas que eu não conseguiria. Isso tudo é nazismo. Isso tudo é fascismo, né? Mas Estado, não sei, isso é bobagem. A questão do nazismo é o ódio, a raiva e o ressentimento, não é? É a noção de que a minoria como Bolsonaro disse uma vez em Fortaleza, a minoria ela tem que aprender, se adaptar ou desaparecer. Olha, não tem frase mais da gramática do nazismo do que essa. E essa frase foi dita, né? Então, eu posso fingir que eu não estou vendo, eu posso achar que é desconfortável, eu posso fechar os ouvidos, mas, infelizmente, eu sou historiador, e o historiador tem ouvidos para coisas tal qual. O médico, quando vai anda na rua, eventualmente ele escuta alguma coisa, esse cara deve ter uma tosse, não sei o quê. O que eu estou vendo há muito tempo, e não estou sozinho nisso, mas não estou sozinho mesmo nisso, Denise, é que tem um sotaque nazista nessa história.
E eu decidi não ignorar mais, mesmo que isso possa ofender algumas pessoas. E aí, no caso, o Holocausto, que você estava falando, a diferença de você falar nazismo e você falar Holocausto, que você falou que ia falar O agora. Holocausto é um fenômeno produzido historicamente pelas condições que o nazismo alemão criou. O Holocausto não tem a ver com, sei lá, um terremoto, né? Um cataclisma. O Holocausto não foi produzido por nada, ou não foi produzido porque ele ia acontecer de qualquer maneira. O Holocausto foi produzido por 3 elementos fundamentais: antissemitismo na Alemanha, condições tecnológicas para isso, e o terceiro, que é o mais importante de todos, indiferença e colaboração. Né? O fato do vizinho ter aceito que não via mais o seu vizinho judeu caminhando no sábado com cachorro fez com que não se perguntasse mais para o próximo vizinho que fosse desaparecer para onde é que ele ia. Ok? Isso se produziu num processo de 12 anos muito bem trabalhado, que foi o processo de desumanização dos judeus. Eu posso fingir que não. Agora, como eu aprendi na escola desde pequeno, no movimento juvenil desde pequeno, nunca mais é importante. E nunca mais é importante para ser falado, para ser usado. Agora, quando chega a hora de usar nunca mais, eu tenho que fingir que não vou usar? Porque pode ofender algum apoiador do presidente? Desculpa. Por que esses temas estão sendo usados agora na política, né? Porque acho que houve, a partir da candidatura do Bolsonaro, a gente começou muito a ouvir, né? Isso em conta exatamente do que você falou, né? Dessa política dele, mas tanto da direita como da esquerda, né? A gente tem aí a extrema-direita, que é notadamente, ao meu ver também, anti-Israel, antissemita, e a extrema-esquerda também a gente vê muitos casos em que se é anti-Israel e contra também os judeus. Eu queria que você me explicasse, dentro do seu conhecimento, né, de história, por que existe isso, nesses pontos assim extremos? Não é só no Brasil, né? Fora do Brasil, mundialmente. os temas estão sendo utilizados com muita frequência. Eu acho assim, eu acho que a esquerda e a direita têm setores que aproximam os dois, tá? E a coisa que aproxima os dois tem a ver com perspectivas conspirativas da história. A ideia de que a história não existe num processo complexo, cheio de contradições, sofisticados, que você nem sempre faz o que faz, as coisas acontecem mesmo que você não queira. A história é uma bagunça, né? A história como Walter Benjamin diz, é um anjo andando para trás, vendo as coisas acontecendo sem poder intervir, porque a história não é feita a contrapelo, a história não é feita de maneira linear, é feita a contrapelo, né? A impressão de que a história tem ordem é ruim para o historiador. A história não tem ordem. A história acontece de maneira muito mais desordenada do que ordenada. Mas há 2 perspectivas que acreditam haver ordem na história. Tá? Elas estão geralmente na extrema-esquerda, ou em setores da extrema-esquerda, e na extrema-direita, ou em setores da extrema-direita. Eles acreditam que há pessoas que dominam a história, que há pessoas que controlam a história, que há pessoas que podem fazer com que a história mude, avance de acordo com os interesses dessas pessoas. Isso não é novo, isso começou desde que a história moderna começa a parir os seus primeiros frutos. Lá no século XIII, XIV, você começa a ver anti-jesuítas, porque os jesuítas começam a ser vistos como membros de uma ordem que pode controlar a história, depois anti-maçons, mas fundamentalmente o antissemitismo surge. Os judeus surgem, porque os judeus aparecem na história, assim, na frequência, participando da vida moderna, muito para cá, né? Século XVIII, XIX, século XVII e XVI, dependendo de onde. E quando os judeus começam a aparecer, eles aparecem junto com o quê, Denise? Aparecem junto com o capitalismo, aparecem junto com as cidades, aparecem junto com o desenvolvimento econômico. Então, qual é a lógica que essa perspectiva conspirativa faz? A lógica é que os judeus criaram isso tudo. Criaram a história. Criaram isso tudo. Criaram
a cidade, criaram o capitalismo. Ou seja, a vida que eu trabalhava no campo, com a minha família, com o cristianismo, ela foi acabada pelo judeu. Essa é a lógica. Tá? E aí, você tem na esquerda e na direita gente falando a mesma coisa. Olha, o judeu é o culpado. É claro que Israel entra como sendo representante desses judeus. Né? Então, a esquerda diz, o mundo era perfeito, o Oriente Médio era perfeito, não tinha guerra nenhuma. Chegou Israel, fez a guerra toda, porque tem a lógica da conspiração. Israel se interessa pela guerra, na perspectiva desses caras. Né? Isso é antissemitismo. Não tem outra palavra para isso. Tá? Na direita também. Você tem uma extrema-direita, de novo, tem uma historiadora que vale a pena você entrevistar, chamada Adriana Dias, que trabalha com a extrema-direita no Brasil. E tem uma extrema-direita antisionista radical, que também é antissemita. E para nós é tranquilo, eles estão compartilhando a mesma coisa, então é fácil de entender. Mas tem uma extrema-direita, que é conspirativa e é antissemita também. Só que gosta dos judeus. E aqui é armadilha. Né? Que o judeu é branco e eles gostam de branco. O judeu é capitalista, eles gostam de capitalista. O judeu é armado, na perspectiva dele, eles acham que todo judeu é armado, eles gostam de arma. O judeu é cristão, você está escutando a CPI para entender o que significa o judeu ser cristão. Todos têm uma ligação. Todos são judeus e cristãos ao mesmo tempo, e eles gostam. Eu estou falando de antissemitismo. É o mesmo antissemitismo, que é conspiração, é hegemonia, é antissemitismo, claro. Em algum momento o vento vira. Mas, por enquanto, eles são a favor, eles gostam, a favor de Israel. Bullshit! Eles são a favor do Israel imaginário, do judeu imaginário. Estão produzindo uma conversão. O que está acontecendo agora na comunidade judaica é que está se produzindo uma conversão. Os judeus que não são como eles estão sendo tratados como não-judeus. E os não-judeus que são como eles estão sendo tratados como judeus. É uma conversão e uma desconversão. Judeus como eles, eu não entendi essa parte. Quem são eles? Vou te explicar. O cara que é de extrema-direita e percebe um judeu de extrema-direita, um judeu com as mesmas perspectivas dele, diz assim, olha, tem um detalhe aqui entre eu que não sou judeu e ele que é judeu, que é Cristo. Mas isso se resolve, porque em algum momento esse cara vai aceitar Cristo. Agora, aquele judeu que é de esquerda, que é liberal, que é progressista, sei lá, que não é... Esse cara é ruim. Esse cara não é judeu. Então, está havendo uma formação de uma comunidade que deixa de lado as perspectivas étnicas, culturais, que formam os judeus no mundo, e vão para perspectivas ideológicas políticas. Que estão acima disso do das étnicas culturais. Okay. O que eu quero dizer é o seguinte, o antissemitismo está na extrema-direita, está na extrema-esquerda, e deve ser combatido com a mesma força dos dois lados. E é fundamental que seja feito agora. O que eu tenho visto é que ele é menos percebido na extrema-direita, porque tem um discurso pró-Israel, que não tem nada a ver com Israel, que tem a ver com o Israel imaginário. Tem um discurso pró-judeu, que não tem nada a ver com o judeu, que é judeu imaginário. Então, se a gente tira esse judeu imaginário e diz assim, é bom a diversidade, é bom a diferença, é bom, porque a modernidade produziu isso, a gente vai perceber que o filosemitismo desses caras desaparece como água. Certo. Saiu no dia 31 de maio um artigo na Folha de São Paulo falando sobre intelectuais judeus, né, que estão exatamente falando, como você fala, sobre nazismo e fascismo neste governo. Só que ontem, dia 31 de maio, também uma matéria me chamou a atenção na TV Cultura. Judeus usam termo de nazismo para definir o atual governo. O que me chamou a atenção, Michel, é a utilização de uma situação... Bom, primeiro me fizeram uma pergunta. Quando eu comentei sobre isso, me perguntaram, mas o que é um intelectual? Né? Quem são esses intelectuais? O que é um intelectual? E a outra que me chamou a atenção é a utilização da mídia para colocar tipo, aí
uma dúvida, né? Poxa, os próprios judeus estão falando de nazismo, holocausto, quando eles sempre defenderam, é como se fossem palavras que fossem só nós teríamos. Sagradas. Então, eu queria que você falasse sobre isso, dessa A utilização. sua primeira pergunta é muito boa, viu, Denise? Talvez a primeira pergunta que me fazem nesse sentido, desde que essa carta saiu, e eu tenho dado bastante entrevista. Eu falei para você que eu ia começar a trabalhar mais para poder escrever, só que as entrevistas não param. É impressionante como alguma coisa ligou aí. Mas ninguém perguntou o que é intelectual. E não foi eu que fiz o abaixo-assinado. Na verdade, quem puxou esse abaixo-assinado foi a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Lia Schumann-Weiner, e ela que tomou a decisão de escrever intelectual. Tá? E você sabe que intelectual tem a ver com antissemitismo, historicamente? A palavra intelectual surge quando Émile Zola começa a escrever a carta J'accuse contra a prisão de Dreyfus. Não sei se você conhece a história. Dreyfus é um capitão, foi acusado de maneira ilegal de ter traído a pátria, e a mulher de Dreyfus procura Émile Zola no exílio, e Émile Zola escreve. O conceito de intelectual já havia. Né? O intelectual é aquele cara que produz ideias, que vive de produzir ideias, que vive de produzir reflexão, que não pode ser preso. Em países autoritários, não há intelectuais. Em países autoritários, os intelectuais não podem pensar livremente. Então, os intelectuais são a afirmação da democracia. Aqueles que vivem de pensar, de produzir ideias, de produzir reflexão e de fazer com que essas reflexões afetem o mundo lá fora, não para dentro. Seja intelectual, a gente tem, sei lá, a doutora Natália Pasternak, que é uma intelectual da ciência exata. Você tem a Lilian Schwartz, que é uma doutora da antropologia. Ambos escrevem tentando refletir nesse sentido. Né? Então, são intelectuais que escreveram a carta. O que Émile Zola criou foi o intelectual orgânico, aquele intelectual público, aquele cara que escreve na carta, aquele cara que fala, olha, antes de chegar daqui a 5 anos o que eu estou escrevendo para vocês, eu vou escrever aqui direto no jornal. Esse intelectual é aquele cara que afeta a sociedade, que disputa a sociedade, que está querendo colocar isso. Eu acho que é adequado, porque na situação que o Brasil está, numa perspectiva de degeneração social e cultural, é importante que as pessoas que tenham que escrever, escrevam. E não só nas universidades, fora das universidades. Então, eu fico pensando, é interessante o que você perguntou, porque, em algum sentido, a gente, quer dizer, a Lia Weiner, está seguindo os passos do Émile Zola, em algum sentido, é uma referência importante na luta contra o antissemitismo. Sobre a sua segunda pergunta, eu também acho espetacular. Tem um cara chamado Mário Sinai, que é um grande especialista em educação da Shoah. Tá? E ele escreve um livro em que ele diz que há um risco de que o Holocausto seja entendido como um abraço de urso. Como você diga, é meu, ninguém tasca, e quando você vê, você morreu pela asfixia que o abraço produziu em você. Né? Eu acho que é por aí. Né? Eu acho que não há sentido em estudar o nazismo e o Holocausto, a não ser para fazer reflexões sobre o que aconteceu depois ou antes do nazismo e do Holocausto. Eu acho que o nazismo e o Holocausto são fenômenos históricos que devem ser entendidos como tal. Não foram monstros que produziram o Holocausto, não foram bichos que produziram o Holocausto e que desapareceram da Terra depois. Foram pessoas que faziam a barba, que escovavam dente, que eram doutores e pós-doutores em filosofia, que cumprimentavam as pessoas ao sair de casa e caminhar em direção ao campo de extermínio. A civilização produziu a barbárie. Né? Eu acho que entender que eu só posso falar sobre Holocausto e nazismo se eu estiver falando especificamente sobre Holocausto e nazismo, você restringe de tal maneira o Holocausto e o nazismo que você passa a transformá-lo em tema irrelevante. Né? Irrelevante, passa a ser relevante, passa a ser uma coisa que tem a ver só com as vítimas. E não é para ser só com as vítimas. Né? Eu preferia, né? Quem falou isso foi a Amos Oz. Amos Oz disse, olha, eu preferia que os meus pais e meus avós não tivessem sofrido o Holocausto do que eu, tendo sofrido o Holocausto, podendo pensar o mundo sobre o Holocausto. Então, se fosse para escolher entre ter o Holocausto e não ter o Holocausto, eu preferiria não ter.
tendo o Holocausto, eu tenho que ter por algum motivo, e o motivo é para pensar o mundo. Então, assim, disse que quando se usa o Holocausto e o nazismo, né? Você está percebendo que eu estou falando dos dois o tempo todo, Holocausto e nazismo, fora do contexto específico, eu estou sendo desrespeitoso com as vítimas. Olha, primeiro que as vítimas definitivas, elas morreram, né? Então, segundo, que eu acho que os vivos também têm o direito de refletir sobre a vida, não só a partir dos mortos. E terceiro, eu acho fundamental transformar o processo de vitimização que o nazismo produziu na Alemanha e na Europa para poder evitar outras vítimas na contemporaneidade. Então, eu acho que não fazer isso é desrespeitoso. Falar sobre o Holocausto não é desrespeitar. É o contrário. Olha, a gente eu acho que é o contrário. tá sempre lembrando, né? Eu acho que é o contrário. Mas, claro que com todo cuidado, né, Denise? Eu não vou tratar qualquer coisa de holocausto. Né? Por exemplo, Avraham Weingarten, que é um cara de sobrenome judeu que se converteu ao cristianismo dentro desse governo, mais um que se converteu ao cristianismo desse governo. Ele disse que quando entraram na casa dele, parecia a noite dos cristais, lá para pegar um documento de corrupção. Aí é exatamente banalização do Holocausto, tá? Porque aquilo nada tem a ver com o Holocausto. Assim, ninguém está morrendo, estão prendendo um cara por um caso de corrupção. O cara está sendo preso por uma polícia que é parte do Estado, que o Estado tem monopólio da força, o cara está sendo entrado com todos os direitos do mundo. Né? Aquilo não é o Holocausto. Então, isso é banalização. Agora, se você pega, por exemplo, e vê um Estado qualquer que seja, produzindo morte dos seus cidadãos, quando deveria produzir vida, vou dar um exemplo, tá? Um Estado que decide tratar uma doença mortal com um remédio que não cura nada. Um placebo. Sabendo disso. Placebo não, né? Porque nem é placebo, é até nem é placebo. Nem é placebo, porque cria problema no rim e tal. Exatamente. O nome disso é genocídio. Eu posso chamar de outra coisa, eu posso chamar de errinho. Mas, porra, se eu não chamar de genocídio, eu vou estar, sei lá, eu fico pensando no meu tio-avô que foi morto em Auschwitz. Eu fico pensando em Tarek Edelman, que foi sobrevivente do gueto de Varsóvia. Pô, tá na minha frente. Finalmente eu tenho isso acontecendo preto no branco. O cara tá usando um remédio que vai produzir doença em vez de usar um remédio que vai produzir cura. Ele usa o remédio que vai produzir doença. Isso é genocídio. Pronto, chegou a minha vez de falar. Shhh, não pode usar. Poxa. E falar que a CPI, fazer comparações na CPI com o Tribunal de Nuremberg. Também escrevi um artigo. Isso daí você tem que... Eu escrevi um artigo, eu tinha uma coluna na época, né, que deixei de ter depois de 2 anos. E eu escrevi um artigo na época dizendo que não era para chamar. Sabe por que não era para chamar? Porque Nuremberg aconteceu depois de 6 milhões de judeus terem morrido. E a CPI está acontecendo no processo. Então, é uma CPI que pode evitar a morte. E é por isso que não é Nuremberg. Agora, não tem nenhum problema em utilizar a referência da justiça de transição no mundo ocidental, que é Nuremberg, para tratar outras coisas. Você entende? A questão não é sagrado Nuremberg. Denise, tem uma frase de um rabino que foi meu professor durante anos, que ele diz: tudo que é muito sagrado, você não vai conseguir explicar para as pessoas, porque é só seu. O que você consegue explicar para as pessoas não é sagrado. O que não é sagrado, você pode colocar na mesa para debater. Por exemplo, Eichmann, o julgamento de Eichmann. Não tem nada de sagrado. O julgamento de Eichmann é um carrasco que foi pego por Ben-Gurion para poder fazer com que as pessoas, olha só a perspectiva pedagógica de Ben-Gurion, dissessem em público o que o nazismo produziu. É um evento pedagógico, também jurídico, também legal, mas pedagógico. E aí o cara chega e olha para aquilo, para as pessoas circulando na frente dele, o mundo todo entende o que foi o Holocausto a partir de 61, Denise. Poxa, isso é espetacular, é uma dimensão pedagógica. E aí você chega na CPI,
E aí, a resposta do cara que foi ministro da Saúde, que se diz judeu antes de começar Todos eles, é impressionante. mas não é porque as pessoas só estão preocupadas com a esquerda falando sobre banalização. Quando a direita banaliza a judeidade, não tem problema. Isso também é um tema para a gente conversar. E o que o cara fala? Depois de 300 mil, 200 e poucos mil mortes, ele saiu. Por que você saiu? Cumprir a missão. Que missão? Matar essas pessoas? Não. Eu não posso comparar com Eichmann? Porque eu tenho que ter pena do Eichmann? Eu tenho que valorizar a Eichmann? Não, a Eichmann é um carrasco. E, para mim, desculpa te falar. Um ministro da Saúde que usa um remédio não apropriado, não compra oxigênio, faz com que as pessoas... Mas também é um carrasco. Ah, mas não é a mesma coisa. Um não está entendendo o que está fazendo até o final, o outro sabia exatamente. Olha, as coisas só são comparáveis, Denise, quando são diferentes. Não é? Se eu tenho 2 celulares iguais, 2 copos iguais, eu não vou comparar, falar igual. Agora, quando é diferente, eu vou comparar. Comparar para poder aprender. Então, é muito parecido com Eichmann. Sim, é porque você está focando exatamente na história e no conteúdo, e as pessoas ficam vendo pelo lado político apenas. Então, vamos falar pelo lado político. Bolsonaro aciona ativamente a ideia de que todos os judeus apoiam ele. Por que ele faz isso? Porque é importante para Bolsonaro ter a imagem de que ele não pode ser acusado de nazista. Veja bem, eu nunca chamei Bolsonaro de nazista. Eu só repeti o que eu vi, que foi ele assumindo ser nazista. Eu não cheguei a essa conclusão porque eu não gosto do Bolsonaro. Eu não gosto de um monte de gente. Tá? Eu não gosto, por exemplo, do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Crivella. Eu não gosto dele. Você nunca me viu chamando ele de nazista. Tá? Eu não sou exatamente uma pessoa que chama todo mundo de nazista. Não. Mas Bolsonaro... não sou assim, não, porque tem gente que é nazista, fascista, não sei o quê. O Crivella, por exemplo, é um teocrático, é um cara que, na minha opinião, se preocupa mais com a sua própria igreja do que com a cidade, não votaria nele para prefeito, faria campanha contra qualquer outro que fosse para o segundo turno com ele. É por isso que as pessoas acham que eu virei do PSOL, né? Eu sou tão do PSOL quanto eu sou torcedor do Vasco da Gama, eu sou flamenguista. Então, assim, não chama o Crivella de nazista. O Bolsonaro chama porque o Bolsonaro se chama de nazista. Né? Ele citou David Irving, que é um negacionista do Holocausto. Isso não criou nenhuma polêmica na comunidade, me assustou. Ele falou, em 2012, ele falou que os judeus morreram de fome em Auschwitz, doenças. Isso me assustou. E parece que ele também ele tinha um avô também que serviu ao regime nazista. Antes tivesse, Denise. Antes tivesse. Ele inventou que tinha um avô. Isso é mais grave. Porque ele decidiu eu vi um vídeo. Ele falando. Se eu tivesse um avô que serviu o nazismo, eu falaria isso com alguma vergonha. Bolsonaro falou sem vergonha nenhuma. Falou que tinha pontos positivos. Inventou que tinha. Ou seja, o cara é nazista. Né? Fazer o quê? O cara assumiu que é nazista. Ah, mas tem judeus que votaram. Vai falar comigo? Fala com os judeus. E em algum momento ele se aproxima dos judeus, né? E aí vai ser difícil acusar o cara de nazista. Você vê, o Weingarten falou, como é que ele pode ser nazista se ele se aproximou dos judeus? Tira foto na porta da hebraica, não sei o quê. Isso é um processo de estratégia política muito bem sucedido. As bandeiras, né? De Israel... Bandeiras de Israel, símbolos judaicos, né? O cara tá talit, kippá, não sei o quê, se converte. É muito difícil acusar de nazista um cara que é próximo dos judeus. Né? E é por isso que eu acho importante a carta. E é por isso que eu acho importante o posicionamento público. Porque sei lá, a pessoa do interior de Goiás que odeia o Bolsonaro e vê que os judeus, os símbolos judaicos estão na mão do Bolsonaro, acha que os judeus são bolsonaristas. Um posicionamento público é fundamental para dizer, peraí, não é tão bem assim. Agora, você vai me perguntar como é que os judeus votam no Bolsonaro, como é que tem judeus que votam no Bolsonaro? Isso não é meu problema, Denise, isso é problema dos judeus. Agora, eu acho que é fundamental que os judeus que não são bolsonaristas, ou como eu, que são anti-bolsonaristas, porque eu sou antifascista, eu acho que é importantíssimo dizer, eu acho que daqui a 20, 30, 40 anos, vão procurar essa carta e dizer, olha só, tinha gente que estava dizendo lá atrás que não era assim. Tá certo. Você como judeu, né? E como é que qual é o teu sentimento quando alguém te acusa assim de ser um
antissemita, né? Ou te acusa de você estar fazendo trabalhando contra os judeus, enfim, quando você É. recebe uma crítica dessa, qual é o teu sentimento? Olha, em algum momento, eu não sou um judeu exatamente secular, tá, Denise? Eu sou um judeu tradicionalista, diria até com práticas religiosas muito cotidianas, né? Uma das referências que eu aprendi nessa minha vida de formação judaica foi a questão da Lashon Hara, a coisa da Uhum. maldição, né? E eu achava muito louco isso. Como é que a Lashon Hara... Assim, porque eu comecei a escutar coisas que eram inventadas sobre mim, que eu era contra, que eu era contra Israel, contra os judeus, antissemita, não sei o quê. Umas coisas assim meio capos, né? Porque essa história de chamar bolsonarista de nazista não pode. Agora, chamar metade da comunidade judaica de capo pode. Ninguém fez uma nota de repúdio dizendo não chame os meninos da Shomer de capos. Ninguém fez isso, né? Eu achei estranho. E me ofendia, sabia, Denise? Me ofendia. Me ofendia muito, me ofendia muito. Mas, em algum momento, parou de ofender. Porque eu comecei a ver que o que eles estão falando não é mais sobre judeus e não enquanto judeus. Tem uma dose de judaísmo imaginário. Então, eles estão falando sobre uma pessoa que não sou eu e se referindo a perspectivas que já não têm mais a ver com o judaísmo. Assim, vamos supor que houvesse efetivamente dois candidatos, um de direita e um de esquerda, na política brasileira, onde ninguém fosse fascista. Tá? Uhum. Esse debate poderia haver. Né? Quando você tem o que eu considero nazista, eu acho que eu tenho a responsabilidade histórica de dizer, enquanto judeu, enquanto sionista, parem, não façam isso. Quando eles me afetam pessoalmente, eles estão acionando um lugar que é um lugar muito duro, quer dizer assim, você não é judeu para falar isso. Então, a minha única resposta não é ficar ofendido, é assumir publicamente, como nunca assumi antes, mais do que sempre, a minha identidade judaica, e a minha identidade judaica de uma maneira tão atávica, Denise, tão atávica, mas tão atávica, que mesmo as pessoas que passavam pela minha vida sem perceber a importância, a centralidade dessa dimensão judaica na minha vida, hoje começam a perceber. Então, o que eu posso dizer é que eu tenho que agradecer essas pessoas, porque é importantíssimo para mim virar mais judeu do que eu era, por conta dessas referências que me produziram ofensa no início. Hoje eu já não estou mais ofendido, estou completamente solto. Falo o que eu quero, acho que é importante me colocar publicamente, não tenho mais responsabilidade em não falar as coisas porque me tiraram da coletividade, e sou muito mais judeu do que eu sempre fui. Então... E você pertence, né? Como ninguém tira ninguém, né? A pessoa sai se Pois é. quiser, né? Não, mas é isso, Nossa desautorização comunidade tem pública. essa parte democrática também, porque tipo, Eu acho bom, por exemplo, 300 pessoas que já não são mais 300, eu estou vendo aqui, já são 500 e pouco, ou seja, as pessoas estão se posicionando publicamente. Eu acho bom, e eu acho que a saída para isso, a boa saída para isso, é que a gente produza a partir disso um diálogo. isso. Né? Isso. E, finalmente, talvez haja a possibilidade de um diálogo público sobre isso. Ótimo. E aí ninguém aqui desse lado é anti-judaico ou pró-judaico. São todos judeus discutindo o bem do futuro do povo judeu. Se a gente conseguir chegar nesse lugar, Que é o porque não melhor. é só o Michel, não é só o Michel. A gente está vendo que tem muita gente incomodado com essa aproximação. E está chegando no interior de Goiás. Estou falando de Goiás porque hoje teve uma rádio de Goiás que me ligou assim, a gente sempre achou que os judeus fossem bolsonaristas, que fosse uma coisa só. Gente, olha só que importância. O Bolsonaro está com 25% de aprovação. Olha que importância o cara do interior de Goiás entender por causa de uma carta que nem todo judeu é bolsonarista. Olha só que coisa boa. Não é? Eu entrei numa discussão boba, que eu não sou de entrar em discussão, sobre esse conflito que teve em Israel, e o cara começou... Aí estava falando sobre Israel tem que se defender, Israel não tem que se defender, de repente me aparece um que vem falando assim, mas os judeus aqui usam... por que aparece a bandeira de Israel
Eu falei, cara, a gente está falando de uma coisa e o cara já vem falar da bandeira de Israel que está no comício. Outro detalhe, Denise, outro detalhe, por exemplo, tem Rio de Janeiro e tem Brasil. No Brasil, a gente tem uma CONIB, que é muito mais democrática, muito mais aberta, muito mais potente, muito mais interessante, etc. e tal. E eu estou conversando com a diretoria da CONIB, que é interessante, porque em alguns lugares eles não conseguem entrar. Não conseguem entrar. Eu consigo. Porque o meu posicionamento público com relação ao Bolsonaro me abre algumas portas que para eles não estão abertas. Então, sabe, a judeidade é tão diversa que ela tem que se aproveitar dessa diversidade e não cancelar a diversidade. Quem cancela a diversidade é autoritário. Está fadado a acabar. Obrigada. Eu agradeço muito, tá, Denise? Você foi ótima, tá? Tem que dizer uma coisa. Eu tenho encontrado muitos jornalistas, você foi espetacular. Muito obrigada. E sucesso aí no seu caminho aí pela busca pela democracia, porque acho que o que mais é isso, você está batalhando é a democracia. Tchau, obrigado. Tchau.